Na aula anterior, nós estivemos apresentando o nosso plano de disciplina. Nessa aula, nós vamos estar dando início aos nossos conteúdos, falando sobre matemática financeira. E antes disso, fazendo uma pequena introdução, falando a respeito de razão e proporção. Para tal, vamos dar início agora à nossa aula e vamos falar agora a respeito de matemática financeira, começando com o conceito de razão e proporção. O que seria a razão? A razão é uma forma de se realizar a comparação de duas grandezas. No entanto, para isto é necessário que as duas estejam na mesma unidade de medida. Além disso, a razão entre dois números A e B é obtida dividindo-se A por B, ou seja, você tem ali uma fraçãozinha, um A dividido por B. Obviamente, B deve ser diferente de zero. Grava isso aqui, ó. O denominador B deve ser diferente de zero, tá? Então, quando você fala aqui da razão entre A e B, você, além disso, você tem que lembrar de que forma você tem essas razões, né? Essa razão ela pode se apresentar na forma de uma fração. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. Ela pode se apresentar como uma fração, tá? Ela pode estar como um número na forma decimal, tá? Deixa eu só marcar aqui. Além do mais, ela pode estar como sendo uma porcentagem ou até mesmo por uma divisão, tá? Estas são as maneiras que você vai encontrar a minha razão. Além do mais, na razão, o número A é chamado de antecedente e o número B é chamado de consequente. Então, o Azinho é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Mas, se você for falar de uma fração, você tem um numerador e você tem o denominador. Bom, alguns exemplos, você tem 2/3, que é uma fração. Você tem 0,2, que é um decimal. E você tem aqui 20%, que está na forma de uma porcentagem, ok? Bom, vamos para um exemplo bem simples, apenas para tratarmos aqui o que seria essa razão e proporção. No caso da razão, o salário de Paulo é de R$ 2.000 e João tem um salário de R$ 1.000. Qual a razão entre o salário de um para o outro? Vamos lembrar aqui para você que eu tenho duas situações. Eu posso ter 2.000 dividido por 1.000, seria a razão entre o salário de Paulo e o salário de João. Eu poderia ter o contrário, a razão entre o salário de João e o de Paulo. Ou seja, vamos primeiramente aqui pegar a razão entre o salário de Paulo, que é 2.000, dividido pelo salário de João, que é 1.000. Se você dividir 2.000 por 1.000 dá 2. Essa é a razão do salário de Paulo para João. Agora, se for de João para Paulo, você vai ter 1.000 para 2.000. Dividindo aqui, simplificando, ou dividindo tudo por 1.000, você tem 1 para 2. Bom, um outro exemplo, eu tenho uma estatura de 1,80 m, há quem dera, e meu filho tem apenas 80 centímetros de altura. Qual é a razão de nossas alturas? A primeira coisa que você vai observar aqui é que foi colocado que eles têm que estar na mesma unidade de medida. No caso, aqui você tem a minha estatura em metros e a do meu filho em centímetros. Eu vou colocar tudo em centímetros. Nesse caso, você tem aqui 180 centímetros e 80 centímetros. Da mesma forma como a gente viu no primeiro exemplo, esse segundo exemplo eu vou pegar a minha estatura para a do meu filho e depois eu vou pegar do meu filho para a minha estatura. Então, se eu pego primeiramente da minha estatura para o meu filho, você vai ter 180 para 80. Dividindo tudo por 20, você vai encontrar 9 para 4. Agora, se eu pego de 80 para 180, divide novamente tudo por 20, você tem 80 por 20 dá 4, 180 para 20, você vai encontrar 9. Bom, já com respeito à proporção, o que eu poderia falar sobre proporção? Proporção nada mais é do que a igualdade entre razões. A igualdade entre duas razões forma uma proporção. Vale lembrar que razão é a divisão entre dois números A e B.
tal que o B é diferente de zero. E pode ser escrito na forma de A sobre B. Como é a igualdade, no caso das proporções, possuem uma propriedade que diz o seguinte: em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa propriedade pode ser colocada na prática na verificação da proporcionalidade, realizando uma operação denominada multiplicação cruzada. Ou seja, na regra de 3, a proporcionalidade é usada no intuito de calcular o quarto valor com base nos 3 valores estabelecidos pelo problema. Bom, vamos para a propriedade fundamental das proporções, que qualquer que seja a proporção, o produto dos extremos, aqui é a coisa importante, ó, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Assim, dados os números A, B, C e D, todos diferentes de zero, e formando nesta ordem uma proporção, então o produto de A por D será igual ao produto de B por C. Ou seja, se eu pego aqui A vezes D, eu posso afirmar que ele é igual a quanto? A B vezes C. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu botar com a setinha. Pode ser que fique melhor. Eu vou multiplicar o A vezes D e vou multiplicar o B vezes C. Ficou pior. Então, vamos pegar mesmo aqui aquilo que a gente já tinha feito. Você tem o A vezes B, você tem o B vezes C. Neste caso, os nossos resultados seriam AD, seria o produto de A por D, e o produto de B vezes C. No caso, você tem a multiplicação cruzada, cujo resultado você tem como se expressa aqui. Bom, vejamos esse exemplo. Paguei R$15 por 1 quilo de carne, ou sonho. Se eu tivesse pago 25, teria comprado 2 quilos. A igualdade da razão do preço de compra pela quantidade dos dois casos resulta em uma proporção? Bom, vejamos. A primeira coisa que eu vou ter que olhar aqui, para que eu tenha uma proporção, é necessário que eu tenha uma igualdade de duas razões. Ou seja, eu vou pegar 15 está para 1 e 25 está para 2. Mas quando eu faço a multiplicação cruzada, ou como alguns chamam, cruz-credo, regra de 3, bom, produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu vou perceber que 15 vezes 2 dá 30, e 1 vezes 25 dá 25. Portanto, esses resultados são diferentes, e se os resultados são diferentes, não formam uma proporção. Bom, outro exemplo é 4 números todos diferentes de zero, 10, 8, 25 e x, formam nesta ordem uma proporção. Qual o valor de x? Bom, para que os 4 números formem uma proporção, eu tenho que 10 vai estar para 8, assim como 25 está para x. Eu vou fazer a multiplicação cruzada, o produto dos extremos, ou seja, 10x, 10 vezes x, vai ser igual a 8 vezes 25. Aqui você tem que 10x igual a 8 vezes 25, o 10 vai dividindo o produto 8 vezes 25, ou seja, x vai ser igual a 8 vezes 25 dividido por 10. Ou seja, 8 vezes 25 dá 200, dividido por 10 dá 20. Bom, a segunda propriedade das proporções. Qualquer que seja a proporção, a soma ou a diferença dos dois primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo termo, assim como a soma ou a diferença dos dois últimos termos está para o terceiro ou para o quarto termo. Então, você tem A está para B, assim como C está para D. Ou seja, se eu somar o A mais B estando para A, eu vou ter que somar o C mais D estando para C. Ou ainda, eu posso somar o A mais B estando para B igual a C mais D estando para D. Ou seja, tá. Eu terminei falando a outra expressão que estaria aqui na segunda parte, tá? Eu falei uma coisa, eu falei essa parte, ok? E quando eu fui explicar, eu expliquei esta parte e pulei a diferença. E a diferença seria o quê?
E se eu pego A menos B estando para A, vai ter que ser igual a C menos D estando para C. Agora, se eu somar aqui A mais B estando para B, o C mais D vai estar para D. A mesma coisa acontece com a diferença. Se eu pego o A menos C, desculpe, o A menos B estando para B, aqui vai ter que ser igual a C menos D estando para D. Tá? Bom, e a terceira propriedade das proporções é que se eu tenho A sobre B igual a C sobre D, se eu somar A mais C, eu vou ter que somar o B mais D. E isso é igual a A sobre B. Ou seja, somou em cima, soma também embaixo. Ou ele é igual a A sobre B, ou é igual a C sobre D. Se eu pegar a diferença de A menos C, também eu tenho que pegar a diferença no denominador, B menos D. Tá? Lembrando que a mesma coisa acontece quando eu tenho para a diferença como para a soma. O que eu fiz? Se eu somar o A mais C sobre B mais D, vai ter que ser igual a C sobre D, ou ele é igual a A sobre B. Ou seja, quando eu tenho a igualdade, somou em cima, somou também embaixo. Ou igual à primeira parte, ou igual à segunda parte. A mesma coisa na diferença. Se eu diminuir em cima, diminuo também embaixo. Ou igualo à primeira parte, que é A sobre B, ou igual à segunda parte, que é C sobre D. Vamos ver aqui alguns exemplos a respeito. Bom, a soma de dois números é igual a 240. Sabe-se que um deles está para 5, assim como o outro está para 7. Quais são estes números? Bom, primeira coisa, se eu tenho a soma de dois números igual a 240, eu vou chamar esses dois números de x e y. Então, x mais y é igual a 240. Ele disse que um deles pode ser o x, pode ser o y. O x eu vou dizer que está para 5, assim como o y está para 7. Ou seja, você vai ter uma igualdade. E veja que ele vai somar esses dois números, x mais y. O que é que eu faço? Eu somo os numeradores, somo também os denominadores, ou igualo a x sobre 5, ou igualo a y sobre 7. Se eu igualar primeiramente a x sobre 5, nós vamos lembrar que x mais y é igual a 240. Portanto, aqui você vai ter 240 dividido por 12. Ora, se você parar aqui para ver, 240 e 12, eu posso dividir tudo por 12. Vai dar 20, ok? Você vai ter aqui, que vai dar 20. Já o denominador vai ser igual a 1. Então você faz agora a proporção. No caso, 1 vezes x vai dar x, 5 vezes 20 dá 100. Portanto, o valor de x é 100. Bom, a outra situação é que se eu somar x mais y, eu terei que somar o 5 mais 7. Só que, como eu já igualei a x sobre 5, eu vou igualar agora a y sobre 7. Mas quem é x mais y? 240, 5 mais 7 é 12. Então você vai ter 240 sobre 12. Nós acabamos de ver que eu posso simplificar aqui, posso simplificar os 240 e o 12, dividindo tudo por 12, vai dar 20, e o denominador vai dar 1. Portanto, você vai ter 1 vezes y, que é igual a y, igual a 7 vezes 20, que dá 140. Portanto, o valor de y é 140. Lembrando também que eu não precisaria ter feito essa segunda parte. Bastava eu perceber que o valor de x era 100, e eu olharia quanto está faltando para 240. Nesse caso, falta 140. E vamos para a nossa último exemplo para encerrarmos a aula de hoje. A diferença de dois números é igual a 240. Sabendo-se que um deles está para 7, assim como o outro está para 4, quais são esses números? Bom, se a diferença é 240, você tem x menos y igual a 240. Aqui é um ponto que você vai ter que considerar. Quando era soma, eu não me preocupei quem era o maior dos dois. Mas quando eu tenho uma diferença, eu preciso saber. Neste caso, eu vou considerar o maior, o x, e o menor, y. Portanto, quando ele diz que um deles está para 7 e o outro está para 4, ora, aquele que está para o maior número, certamente é o que eu estou chamando de x. Já o que está para o menor, no caso para 4, vai ser o y. Portanto, o x está para 7, assim como o y está para 4.
Ora, em vez de eu pegar agora a soma, eu vou pegar a diferença. Se eu pego a diferença de x menos y, eu também tenho que fazer a mesma coisa no denominador, 7 menos 4. E eu vou igualar primeiramente a x sobre 7, depois eu igualo a y sobre 4. Só que lembrando aqui que x menos y é igual a 240. 7 menos 4 é igual a 3. Então você tem 240 dividido por 3. Eu não preciso pensar muito. Eu posso dividir tudo aqui por 3. Aqui vai dar 80 e aqui vai dar 1. Então você escreve aqui, ó. Isso aqui dá 80 e aqui dá 1. E aí você vai multiplicar o produto dos meios iguais ao produto dos extremos. 1 vezes x é x, 7 vezes 80 dá 560. O mesmo procedimento eu vou fazer agora com a igualdade, só que agora, em vez de ser x sobre 7, eu vou igualar a y sobre 4. E eu teria a mesma situação. Eu vou aqui simplificar o 240 e o 3. A gente já viu que o denominador vai ficar 1. Já o numerador vai ficar... Deixa eu procurar aqui mesmo a digitação, fica mais fácil, né? Mais acessível para vocês. Eu tenho 1 vezes y é y, 4 vezes 80 é 320. Então, os dois números procurados seriam 560 e 320. Bom, gente, eu fico aqui para essa aula, por esse momento. Seria a nossa primeira aula. Vai uma lista de atividades. Eu espero que vocês tentem responder essas questões. Façam uma devolutiva nas dúvidas que vocês tiverem. E não deixe de nos procurar. Precisamos da sua colaboração, trazendo esse retorno com as suas dúvidas, ou através do Classroom, ou através do WhatsApp. Tá? Lembrando que, se você ainda não está inscrito em nosso canal, aproveita, se inscreve lá no nosso canal do YouTube e aproveita e curte essa aula, dá o seu like lá na nossa aula. Mas se não tenha gostado, você pode dar o seu dislike. Então ficamos por aqui e até a próxima aula, já dando continuidade aos nossos conteúdos.